Pessoal, vamos lá então, voltando ao assunto cartografia. Antes de mostrar sobre as teorias astronômicas, que são formas de como que basicamente o movimento aparente do Sol confundiu algumas pessoas da antiguidade, eu quero só fazer um teste com vocês. Vamos supor que eu tenho um condomínio fechado. E nesse condomínio fechado, inclusive cortado por ruas, essas linhas serão as ruas, tá? Ruas e avenidas. Vamos supor que nesse condomínio fechado eu tenho 3 casas à venda. Uma casa X, Y e Z, beleza? E tem alguém interessado na compra dessa casa. Só que essa pessoa, pessoal, que está interessada na compra dessa casa, ela quer uma casa onde o sol da manhã pegue na varanda. Ou seja, que o sol nascente pegue de frente com a casa. Eu já consigo responder que casa é? Pensa um pouquinho. Não consigo, pessoal. Porque eu não sei a posição exata dos pontos cardeais. Eu não sei aonde o sol nasce, onde ele se põe aqui. Não dá para saber. Mas se eu colocar uma rosa dos ventos aqui no cantinho, vou colocar uma rosa dos ventos aqui, ó, como se fosse dentro de um quarteirão aqui, para a gente entender. Norte, sul, leste, oeste. Ó, pessoal, coloquei uma rosa dos ventos aqui, ó. Opa, professor, mas ela está errada, ela está inclinada. Não, porque aqui nesse exemplo que eu dando para vocês, o sol ele nasce aqui, ó. O sol nasce aqui em leste e se põe ao oeste, beleza? A pessoa está interessada numa casa. Só que ela falou que a casa ela tem que ter o sol da manhã de frente a ela. Eu tenho alguma opção que oferece isso? Por exemplo, nesse caso, a casa X, ela oferece essa opção? Não, porque a frente da casa, ó, está apontando para o oeste, para o sol poente, ok? A casa Y, ela oferece isso? Não, porque o sol nascente, leste, está pegando na lateral da casa. E a casa Z? Também não, o sol nascente também está pegando na lateral. Ou seja, neste exemplo, eu não tenho nenhuma casa que ofereça o sol nascente de frente para ela. E se aparecer essa casa aqui, ó? Uma opção aqui, ó, vou chamar de 1, tá? Vou chamar de casa 1. E aí? Aqui é ou não é o sol nascente? Sim, porque afinal de contas, se você olhar nessa rosa dos ventos nossa, o sol nascente está aqui, ó, leste, e o sol poente aqui, ó. Então quer dizer que a casa 1 oferece sim essa possibilidade, ó, sol nascente, sol poente. O sol nascente está de frente com a casa. Beleza, pessoal? Então, a princípio, nós não tínhamos nenhuma opção assim. Mas, professor, a rosa dos ventos não está errada? Não. A rosa dos ventos, ela está certa. A diferença é que ela foi posicionada de acordo com a realidade. Neste nosso exemplo, o sol nasce aqui. Então, aqui é leste. O sol se põe aqui. Então, aqui é sol poente, aqui é oeste. Beleza? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está acostumado a ver a rosa dos ventos sempre nesta posição. Ok? Mas, pessoal, depende do movimento aparente do Sol. Precisamos encaixar a rosa dos ventos de acordo com a realidade. Inclusive, pessoal, só fazendo mais um exemplo, essa rosa dos ventos, ela está batendo com o movimento aparente do Sol dessa imagem, desse slide. Vamos lá, voltando, rosa dos ventos. Ela está ou não está batendo com a realidade dessa nossa imagem do segundo slide? Leste, sol nascente. Oeste, sol poente. Leste, sol nascente. Oeste, sol poente. Nesse caso, ela está batendo. Mas, na realidade, se vocês saírem aí na varanda da casa de vocês só vão saber se é leste, oeste, norte ou sul, se vocês tiverem pelo menos a referência de onde o sol nasceu ou de onde ele vai se pôr. Beleza? Precisamos ter essa referência. Pessoal, continuando sobre cartografia, tá? Esse nosso tema bastante importante para o nosso ano, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre teorias astronômicas, tá? Na verdade, pessoal, na Grécia Antiga, viveu um filósofo chamado Aristóteles. Inclusive, Aristóteles é um dos mais importantes filósofos da história. E Aristóteles, assim como vários outros pensadores da época, era apelidado de filósofo da natureza. Porque, na verdade, ele adorava ficar admirando e tentar tirar respostas sobre a natureza. Ele admirava sobre alguns fenômenos e ficava criando perguntas para si mesmo. Por exemplo, por que o céu é azul?
o porquê que, no caso, as aves voam, porque as folhas caem e assim por diante. Esses pensadores e filósofos que viveram na Grécia Antiga e que ficavam questionando sobre a natureza, ganharam o apelido de filósofos da natureza. E Aristóteles era um deles. Bom, pessoal, vou contar uma historinha para vocês tentarem entender o que eu quero dizer. Em um dia de manhã, na Grécia Antiga, ou seja, um período anterior ao nascimento de Cristo, basicamente, pessoal, Aristóteles estava acompanhando, admirando a paisagem, logo pela manhã, até que ele resolveu sentar na margem de um rio, beleza? Ao sentar na margem do rio, pela manhã, ele viu à sua direita o sol nascendo, o sol nascente, beleza? E ele manteve-se ali durante todo o dia, analisando sobre os pássaros, sobre as plantas, sobre o próprio rio e até sobre o sol. Ele foi passando o dia todo. A hora que deu a metade do dia, o sol estava sobre sua cabeça, formando um ângulo de 90 graus com relação à superfície, um ângulo perpendicular. Okay? E no final do dia, o sol estava à sua esquerda, sol poente. Aristóteles, observando aquilo, ele chegou numa conclusão. O sol está se movendo. Ou seja, pessoal, ele foi confundido, ele foi enganado pelo que hoje a gente chama de movimento aparente do Sol. Na verdade, era o Aristóteles, era o planeta Terra que estava em movimentação. Mas para nós aqui na superfície, para ele aqui na superfície, o Sol estava se movendo. Vai ser assim, confundido pelo movimento aparente do Sol, que Aristóteles vai criar uma teoria chamada geocentrismo. Geo significa terra, centrismo, centro do universo. Para Aristóteles, na Grécia Antiga, a Terra está no centro do universo e todos os planetas e estrelas circulam em torno da Terra, inclusive o Sol. Olha que maluquice, pessoal. Beleza? Só que essa teoria, chamada de geocentrismo, que a Terra está no centro do universo e que todos os astros giram ao seu redor, é uma tese sim da Grécia Antiga, é uma tese sim de Aristóteles, mas é uma tese que vai ser absorvida, vai ser usada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Beleza? Por que a Igreja Católica vai usar isso durante a Idade Média? Porque se você diz que a Terra está no centro do universo, então quer dizer que tudo está girando ao nosso redor. Tudo basicamente tem como a Terra como referência, inclusive Deus. Então a Igreja Católica, pessoal, utilizou a tese de Aristóteles, basicamente absorveu a tese de Aristóteles e impôs essa tese para toda a sociedade da época, de que a Terra estava no centro do universo, tudo estava girando ao nosso redor. E por nós estarmos no centro do universo, Deus está de olho na gente. Por isso, pessoal, que eu digo aqui no slide que essa tese vai acabar virando uma cosmovisão. Cosmovisão, pessoal, seriam, por exemplo, opiniões, ideias sem comprovação científica, baseada totalmente na fé. Mas por que era tão importante para a Igreja Católica transformar isso numa regra para todos, para toda a sociedade, ok? Era importante porque a igreja utilizava-se na época isso como um instrumento de medo. Basicamente, ao dizer para a sociedade que Deus está de olho na gente, a igreja também dizia que por estar de olho na gente, as pessoas têm que cumprir tudo o que a igreja quer. Porque, segundo o que a igreja quer, é o que o Deus quer. Beleza? Entre basicamente o que Deus quer e o que a igreja quer, está a cobrança de impostos. Então, a sociedade, na época, elas tinham que pagar impostos para a igreja, elas tinham que obedecer às regras da igreja com medo de ser punido por Deus. Então fica mais fácil de você controlar as pessoas dizendo que nós estamos no centro do universo e que por estarmos no centro do universo, tudo está ao nosso redor, inclusive os olhares de Deus. Pessoal, o geocentrismo, que é uma cosmovisão, ou seja, é uma opinião, é uma ideia sem comprovação científica, beleza?
nasceu na Grécia Antiga, com Aristóteles. É uma tese que prega que a Terra está no centro do universo e todos os astros giram ao seu redor, mas foi uma terra absorvida pela Igreja Católica durante a Idade Média, o período medieval. E a Igreja impôs essa cosmovisão do geocentrismo na sociedade naquela época. Impôs. Inclusive, pessoal, o nome disso era dogma. Dogmas são leis divinas, leis de Deus, que nós, seres humanos, não podemos questionar. Inclusive, é tão divino que a gente não precisa nem provar. A gente só tem que obedecer e seguir. Beleza? E, pessoal, vai ter pessoas, ou melhor, uma pessoa em especial, que vai questionar essa ideia, vai questionar esse dogma. O nome desse cara é Nicolau Copérnico. É esse cara aqui do fundo da imagem do slide. Nicolau Copérnico, no século XVI, ele vai criar um instrumento que hoje nós chamamos de telescópio. E através do telescópio, ele vai conseguir observar que, na verdade, o Sol não apresenta movimentação. O Sol está estático no centro do sistema. Quem circula ao redor do Sol somos nós, os planetas como a Terra. Ele vai criar uma tese chamada heliocentrismo. Hélio significa Sol, centrismo é centro do espaço, centro do universo. Então o Sol está no centro do universo. Só que ao contrário do geocentrismo, isso não é uma cosmovisão. Copérnico consegue comprovar cientificamente, através do seu telescópio, que na verdade a ideia correta é o heliocentrismo. O Sol está parado no centro do sistema e todos os astros, inclusive a Terra, giram ao seu redor. Então o Sol aqui passa a ser visto como o astro mais importante do sistema, não mais a Terra. Ok? Basicamente, Nicolau Copérnico, por questionar a Igreja e por derrubar o dogma, ele acaba sendo punido, pessoal. Na verdade, a Igreja Católica pune o Nicolau Copérnico com a sua própria vida. Ele é morto, queimado vivo, na fogueira da Inquisição, por ter questionado, duvidado de um dogma, de uma lei divina. Beleza? Um pouco mais à frente, em 1610, ou seja, no século XVII, no século da frente, Galileu Galilei vai escrever um livro chamado Sidereus Nuncius, Anúncio das Estrelas, o Chamado das Estrelas. Nesse livro, Galileu Galilei comprova e descreve toda a tese do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Ou seja, o Galileu volta a questionar a Igreja e o dogma. Galileu, através do Sidereus Nuncius, desse seu livro, ele acaba descrevendo toda a tese do heliocentrismo e acaba comprovando, afinal de contas, que o geocentrismo é um absurdo. Ele também é punido, só que com um pouco mais de sorte. Galileu Galilei não precisa punir com a própria vida. Galileu, na verdade, ele recebe como punição por ter questionado este dogma, como Copérnico fez, ele acaba sendo punido como hoje nós chamamos de prisão domiciliar. Ele é obrigado a ficar preso em casa, beleza? Para o resto da vida. Mas ele só não é morto porque ele é forçado pela Igreja a desmentir o heliocentrismo. Professor, mas ele é obrigado a desmentir uma coisa que não era mentirosa? Infelizmente. Ele tem que desmentir o heliocentrismo para não ser morto como Copérnico, ok? Mas, pessoal, muito tempo depois, apenas em 1992, a Igreja Católica reconhece que o geocentrismo é um erro, ok? É uma cosmovisão, porém errada, ok? E que o heliocentrismo é a tese e a teoria correta. Que, inclusive, heliocentrismo não é cosmovisão, não é baseada só em opinião e fé. O heliocentrismo é comprovação científica. A Igreja Católica, em 1992, através do Papa João Paulo II, reconhece o erro do geocentrismo, reconhece a verdade que é o heliocentrismo e pede desculpa pelos mortos, como Galileu, no caso, né, um tempo depois morreu em casa, e principalmente por Copérnico, que foi morto diretamente pela Igreja Católica no século XVI. Okay? Então há um pedido de desculpas
e há um reconhecimento da Igreja Católica sobre a teoria do heliocentrismo. Muito tempo depois, pessoal, isso só acontece em 1992, ou seja, só vai acontecer no século XX. Tudo bem, gente? Então nós temos as duas teorias astronômicas. Geocentrismo nasceu na Grécia Antiga com Aristóteles e foi absorvida pela Igreja Católica durante a Era Medieval. Virou um dogma, uma lei divina que não poderia ser questionada, beleza? E o geocentrismo diz que a Terra está no centro do universo. Não tem prova científica, é apenas uma opinião baseada na fé, por isso é uma cosmovisão. No século XVI, nós teremos a criação do heliocentrismo. Heliocentrismo foi criado por Nicolau Copérnico, o primeiro criador do telescópio, ok? O heliocentrismo já é uma visão científica comprovada. Ela diz que o Sol está no centro do sistema e que os astros giram ao seu redor. Essa teoria vai ser evoluída e comprovada por Galileu Galilei no século seguinte, no século XVII, mas só vai ser reconhecida pela Igreja Católica no século XX, com muito atraso e através do Papa João Paulo II. Encerramos a nossa segunda etapa de cartografia. Será assim, tá, pessoal? Bem dividido em fatias pequenininhas, tá? Antes de gravar a terceira etapa de cartografia e mandar para vocês, quero que vocês façam, pessoal, essa atividade. Façam a atividade 1 da página 244, por favor, tá? Antes mesmo de assistir a terceira videoaula de cartografia. Até já, pessoal!